Olha, a agência de viagens 123 Milhas anunciou que estão suspensos os pacotes e a emissão de passagens de sua linha promocional chamada de Promo. A medida atinge as viagens já contratadas da linha de datas flexíveis com embarques previstos de setembro a dezembro de 2023. Bom, gente, a empresa afirmou que vai devolver os valores pagos pelos clientes por meio de vouchers que poderão ser trocados por passagens, hotéis e pacotes da própria 123 Milhas. Até o momento, a empresa não mencionou se existe a possibilidade de devolver os valores pagos pelos clientes em dinheiro. Doutora, quais são as passagens e os pacotes que foram suspensos pela 123 Milhas? Bom, a 123 Milhas, hoje em dia, é uma das maiores empresas de turismo que nós temos, né? Você consegue comprar passagem, você consegue alugar um carro, hotel, então é uma empresa muito grande. Então, o que aconteceu, querendo ou não, chocou e teve impacto em todo o sistema, né? Como era esse pacote de promoção? Eram datas flexíveis. Na verdade, você comprava uma promessa de passagem. Então, você comprava pela empresa um valor baixo, pequeno, com aquele período, e ela que ia lá e comprava a passagem para você. É basicamente assim, vamos dizer, em forma crua, assim, para ficar mais entendível. Então, o que acontecia? Você contratava a empresa comprava a passagem. Só que a empresa fazia isso de uma forma para ter lucro, porque na época da pandemia a gente teve aquela baixa, tudo isso de voos. Só que com a vacina e tudo isso, a própria pandemia parou mais, né? A questão de lockdown, essas questões das pessoas, as pessoas voltaram a passear, voltaram a viajar e as passagens não baixaram de preço. Então, chegou o ponto que a empresa ficou sem ter muito o que fazer, porque ela vendeu uma passagem muito barata e as passagens não estavam saindo no preço. Então, ela teve duas opções, né? Ou ela honrava o que ele fez o contrato com o consumidor, né, e assumia o prejuízo que estava tendo prejuízo para ela. Ou então, ela tentava uma nova negociação para o consumidor. O problema está aí. A 123 Milhas simplesmente chegou para as pessoas e falou, olha, você tem um direito a um voucher e vai ser entregue você pode usar esse voucher dentro do próprio site. Isso, na verdade, é uma clara violação ao direito do consumidor. Tanto que eles já foram até intimados pelas assembleias e os PROCONs a se manifestarem sobre isso. Por quê? Não existe isso, gente. Começa por aí. É direito do consumidor optar pela prestação de serviço, ou seja, ele vai ter que entregar a passagem, cumprir aquilo, ou entregar o dinheiro de volta corrigido, devidamente corrigido. Então, é o direito do consumidor. Aí ele entrega um voucher que você só pode usar dentro da própria empresa. Então, por exemplo, se você tem esse dinheiro e vai comprar diretamente na empresa aérea, você não tem como fazer isso. Esse é o problema. É uma violação clara. Aí o que nós normalmente estamos aconselhando as pessoas. Se você aceitar o voucher, vai complicar um pouco mais. Então, antes mesmo de aceitar, procure um advogado para conversar sobre isso, mas a 123 Milhas está em uma sinuca de bico. Porque em outras declarações elas já falaram que não está entrando em falência, né? Porque isso, querendo ou não, é uma suspeita que surge bastante, que é a de falência. Ela falou que não está em falência, é apenas esse pacote seria 7% dela da receita. Mas aí vem a questão. Se é 7%, por que a empresa não assumiu o prejuízo, botou no bolso e parou de comercializar? Porque, querendo ou não, isso é um abalo à moral da empresa, né? Você vai contratar uma empresa que dá entre aspas, um calote nos consumidores? Não vai. É muito difícil, né? Então, tá essa discussão. Mas o principal conselho aqui para você que é consumidor, que não tá perdido, não está sabendo, pegue todos os comprovantes das passagens que você ia fazer da viagem, se você tinha hotel já programado, se você já tinha tudo o que você programou, certo? As conversas que você tinha com a 123 Milhas, que você comprou tudo isso, e procure um advogado. E não entre no site, a não ser que você realmente queira dessa forma, tá? Aceitar esse voucher que só pode ser usado dentro do próprio site. Ainda é uma convenção, assim, olha, a gente vai te devolver, dar esse voucher aqui para você, mas você só pode usar com a gente.
Então, ainda o consumidor fica de mão atadas aí nesse caso. E aí a justiça, como é que vai resolver esse problema? Bom, tem até o Flávio Dino, que se eu não me engano, ele é da Justiça, né? De Segurança Pública. De Segurança Pública. Ele deu uma manifestação sobre isso, falando que também vai ser investigado 123 milhas sobre isso. E você que é consumidor final, você que entrou nessa marmata, procura um advogado. É um caso claramente de processo judicial, né? É um processo de judicial que pode, inclusive, se rolar num juizado. Não precisa ter fórum comum. No próprio juizado resolve-se isso. Principalmente por causa que passagens não é acima assim, de 20 mil reais. Mas você se resolve no próprio juizado. Mas o que a gente aconselha realmente, procure o PROCON e procure a justiça. Para, no mínimo, você ter o direito, seu dinheiro livre de novo. Para você poder comprar outra passagem. Né? Porque, querendo ou não, imagine você estar com as pessoas... Eles cancelaram agora em setembro. Sim. A gente está poucos dias de setembro. Quando a gente sabe que passagem aérea a gente tem que comprar com antecedência, tem um planejamento, tem gente que é uma vida para fazer uma passagem, né? Uma viagem, às vezes é uma lua de mel, às vezes está com um parente, a gente não sabe como é que tá. Não é simplesmente ir ali no banco e voltar, né? Então a empresa tem que ser responsabilizada por isso que ela está fazendo com os consumidores. Por exemplo, há muitas reclamações em relação a 123 milhas, em relação a reservas de hotel. As pessoas pagaram e algumas, quando chegaram no local, o hotel não tinha sido pago. Não, na verdade, isso aí foi com outra prestadora de serviço, que foi com a URB, que é o Hotel Urbano. Exato. Né? Que também está sendo como investigado. Porque o Hotel Urbano acontecia justamente isso. Você comprava o pacote, chegava lá, não existia pacote e também o pagamento não estava passando para os hotéis. Né? Então, os hotéis também estavam bloqueando, com razão. Né? Você não estava fazendo sua parte de serviço, ele tinha o direito de bloquear. Aí já outros 500, já outra empresa. Esse é o problema. As empresas... Na verdade, o que são essas empresas? Elas são, na verdade, pontes para o consumidor, né? Eles vendem, entre aspas, uma facilidade para o consumidor conseguir viajar. Essas questões mesmo da passagem, o que ele vendia ao consumidor era uma promessa de passagens baratas com datas flexíveis. Ou seja, você não sabia que dia você ia embarcar, você tinha umas datas. Mas você ia embarcar muito mais barato porque... era justamente isso, você não sabia, era uma passagem promocional. E a empresa não sei se aconteceu que ele não fez o planejamento correto, mas, inclusive, no próprio comunicado, elas meio que culpam o mercado sobre isso, né? Culpam os juros altos, culpa a questão que agora as companhias aéreas não estão baixando um preço, está com os preços mais congelados, porque eles falavam justamente isso. Ó, a gente compra em baixa temporada para as passagens ficar mais barata. Só que não ficou. Né? Então, você que é consumidor, assim, a gente fala assim, mas, gente, de consumidor em tudo que é lugar. Né? Ainda mais essas coisas de internet. Hoje em dia está muito, muito disperso. Então, não fique aí, não fique com medo, achando que é uma empresa grande, sei o quê. Pode demorar. E olhe para o lado bom. A empresa disse que está com saúde fiscal e financeira em dia. Se ela está com isso, ela pode arcar com o processo judicial e devolver o seu dinheiro. Isso não é justificativa. É diferente, por exemplo, da Oi, que a Oi, pouco tempo depois, entrou em recuperação judicial de novo. Aí, quando entra em recuperação judicial, a gente pode vir até outro dia aqui conversar. Quando entra em recuperação judicial, aí é outros 500. Aí, até você receber, você entra numa lista, meu amigo. Fica que nem um Estado. Até você receber, fica uma luta. Romário Evangelista, a última pergunta. A minha pergunta é sobre a questão daqueles que têm medo de comprar pela internet. Como é que eles vão se comportar agora com essa situação? E qual também o conselho que você dá para essas pessoas que estão com medo de comprar pela internet depois desse caso aí? Compras na internet sempre há um grande risco de golpes. Seja golpes por cartão, golpe você não recebeu o produto. Então, procure sempre se certificar que aquela empresa realmente é séria ou existe. Então, se você vê um site
uma empresa que você não tem nome no mercado, não confia, evita comprar nela, entendeu? Se você for usar plataformas de marketplace, que tem muito hoje em dia, como a Amazon, como a Magazine Luiza, também é marketplace, Casas Bahia, essas questões, Mercado Livre, por exemplo, olhe sempre qual é a garantia desse vendedor, qual é a posição desse vendedor, comentários, se receberam, se não receberam, pontuação, tudo isso é muito importante. E dê sempre preferência a pagar, se for coisa, ou no boleto, ou num cartão virtual. Porque o cartão virtual você consegue bloquear sem você ter muito prejuízo. Você consegue, fazendo isso, na maioria dos cartões de crédito, você consegue fazer um cartão virtual, somente para aquela compra, né? E sobre a 123 milhas, pegue todo o arcabouço de provas, de preferência não entre e não aceite o voucher, né? Porque a empresa está obrigando o consumidor, sendo que, na verdade, quem tem o direito de escolha é o próprio consumidor. O consumidor que vai escolher, fala, não, eu quero essa passagem, você vai ter que pagar, você vai ter que fazer, ou eu quero meu dinheiro de volta com tudo que eu quero, para eu poder usar da melhor forma. Não é você que tem que dizer que um voucher que eu vou usar para você, não existe. Doutora, quem quiser o voucher? Aí a questão, quem quiser o voucher, entra no site e aceita os termos. Só que o voucher você só pode usar dentro do próprio site da empresa, né? E ainda não sei, aí eu vi algumas notícias, mas aí eu não posso saber 100%, que além, se o voucher for de um valor alto, eles ainda estão picotando em pequenos vouchers e você não pode usar todos na mesma compra. Então, vamos dizer assim, por exemplo, você está com um voucher de 10 mil, eles dividem 4 vouchers de 5, né? Não, 10 mil, 2 vouchers de 5. E fala assim, você não pode usar esses 2 na mesma compra. Entendeu? Então, além disso, bloqueia você a usar seu próprio dinheiro. Por exemplo, na pandemia, eu tinha, no caso, como pessoa física, eu tinha uma viagem marcada. E a Azul, ela me deu um voucher. Mas ela deu a opção assim, você está com o voucher aqui, você tem 1 ano para usar, ou então você tem o seu dinheiro de volta. Isso é uma coisa plausível dentro da condição que a gente via na pandemia, né? Que as empresas ficaram paradas, que não dava nada para acontecer. Hoje, na 123 milhas, o que ele está fazendo é totalmente inviável. Ele está só olhando diretamente ao próprio umbigo, né? Então, o consumidor, você que é consumidor, não gostou, não está afim, procure seus direitos. As empresas no Brasil têm que parar com essa mania de achar que pode fazer tudo o que quer e ficar por isso mesmo. Enquanto o judiciário, principalmente o judiciário, não dá o exemplo de coisas ferrenhas, vai ficar fazendo tudo isso aí. As empresas fazem o que quer e o consumidor fica com cara no tempo. Doutora, acabou o nosso tempo de hoje. Obrigado e uma boa semana para você. Obrigada, gente. E vocês podem me encontrar pelo Instagram, marianarosario.dv. E o número do escritório para falar diretamente comigo é o 75 9995 1163. E até semana que vem.